Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Adam Rack vive em Manhattan, em um apartamento que parece organizado demais, silencioso demais. Quase como se cada objeto estivesse exatamente onde precisa estar para que o mundo não saia do controle. Logo no começo, a gente descobre que ele tem síndrome de Asperger, dentro do espectro do autismo. E isso não é tratado como um detalhe superficial do roteiro. É o eixo central da forma como ele enxerga o mundo. Ele é engenheiro eletrônico, extremamente inteligente, apaixonado por astronomia. Quando ele fala sobre planetas, estrelas, buracos negros, os olhos dele brilham. É como se aquele fosse o único lugar onde ele se sente totalmente confortável, no universo, onde tudo segue regras previsíveis, diferente das pessoas. A primeira grande virada emocional dessa parte é a morte do pai. O pai era o porto seguro de Adam. Era quem ajudava ele a interpretar o mundo, a lidar com situações sociais, a manter a rotina funcionando. Quando esse suporte desaparece, a gente sente que Adam fica à deriva. Ele não sabe exatamente como reagir ao luto. Não tem explosões dramáticas, não tem choro intenso, tem silêncio, tem confusão, tem uma sensação de desencaixe ainda maior. E é nesse momento de fragilidade que Beth entra na história. Beth é completamente diferente dele, expressiva, espontânea, emocionalmente aberta. Ela se muda para o apartamento de cima e o primeiro contato entre os dois já mostra o contraste. Adam é literal. Ele responde perguntas de forma direta demais. Ele não entende ironias, não percebe segundas intenções. Enquanto isso, Beth começa a enxergar nele algo que as outras pessoas talvez nunca tenham parado para ver: honestidade pura. Tem uma cena simples, mas muito significativa, quando Adam convida Beth para ver sua coleção de mapas celestes. Ele fala sobre constelações como se estivesse contando segredos preciosos. Não há tentativa de impressionar. Ele só compartilha aquilo que ama. E Beth escuta, de verdade. Esse momento cria a primeira conexão real entre os dois. Mas não é fácil. Adam tem dificuldades claras em interações sociais. Ele invade espaço pessoal sem perceber. Ele fala coisas que soam rudes, mas não são intencionais. Quando alguém diz "a gente se fala", ele entende como um compromisso literal. Quando alguém sorri por educação, ele interpreta como interesse real. Essa diferença entre intenção e interpretação começa a criar pequenos ruídos. Ao mesmo tempo, ele está tentando manter o emprego, só que a falta de habilidades sociais começa a pesar. Ele é competente tecnicamente, mas não sabe jogar o jogo corporativo. Não entende indiretas do chefe, não percebe dinâmicas políticas do escritório, e isso vai preparando o terreno para conflitos maiores. Beth, por outro lado, também carrega seus próprios dilemas. Ela sonha em ser professora, mas enfrenta inseguranças de pressão familiar. O pai dela, especialmente, não entende muito bem a aproximação com Adam. Existe ali um preconceito velado, uma desconfiança silenciosa sobre a capacidade dele de manter um relacionamento normal. E essa palavra, normal, começa a pairar sobre toda a primeira parte do filme. O que é um relacionamento normal? O que é uma reação normal? O que é uma demonstração de amor normal? Adam demonstra interesse de uma forma diferente. Quando ele pesquisa sobre os gostos de Beth para preparar um encontro perfeito, ele está mostrando cuidado. Quando ele corrige uma informação imprecisa que ela diz, ele não está sendo arrogante. Ele só valoriza a verdade fatual acima do conforto social. Tem uma cena delicada no Central Park onde ele tenta agir como acha que um namorado deveria agir. Ele segue quase um roteiro mental. E isso é ao mesmo tempo bonito e doloroso, porque a gente percebe o esforço gigantesco que ele faz para atravessar uma ponte que para outras pessoas parece tão simples. Adam está desempregado. Depois de perder o trabalho por causa de um mal-entendido envolvendo limites profissionais e interpretação social, ele entra numa fase de instabilidade. E para alguém que depende tanto de rotina e previsibilidade, isso é devastador. O apartamento que antes parecia organizado e seguro começa a parecer pequeno demais, silencioso demais. Ele passa mais tempo sozinho, mergulhado em seus interesses por astronomia,
Mas agora existe uma ansiedade constante no ar. Beth tenta apoiar. Ela incentiva ele a procurar novas oportunidades, ajuda a revisar currículo, acompanha entrevistas. Só que essas entrevistas expõem uma das partes mais cruéis do mundo corporativo. Ele é brilhante tecnicamente, mas falha na leitura social. Responde perguntas de forma literal demais, não sustenta contato visual como esperam, não entende perguntas subjetivas como onde você se vê em 5 anos, e cada rejeição vai minando a autoconfiança dele. Enquanto isso, o relacionamento deles começa a enfrentar atritos mais claros. Beth percebe que amar Adam exige mais energia emocional do que ela imaginava. Não porque ele seja difícil, mas porque tudo precisa ser explicado com precisão. Ironias precisam ser traduzidas, mudanças de planos precisam ser avisadas com antecedência. Emoções precisam ser verbalizadas com clareza absoluta. Tem uma cena muito significativa em que ela tenta compartilhar uma frustração pessoal, esperando conforto emocional. Adam responde com soluções práticas. Ele tenta consertar o problema, não acolher o sentimento. E ali fica evidente o desencontro. Ela quer empatia emocional, ele oferece lógica. Ao mesmo tempo, Adam começa a demonstrar ciúme, mas do jeito dele. Ele não faz drama, não cria cenas. Ele faz perguntas diretas demais. Quer saber detalhes específicos sobre pessoas do passado dela. Para ele, é busca por informação. Para ela, soa como desconfiança. O pai de Beth continua sendo uma sombra no relacionamento. Ele é educado, mas claramente não acredita que aquilo vá funcionar a longo prazo. Existe uma preocupação genuína, mas misturada com preconceito. Ele enxerga as limitações antes de enxergar o potencial. E o filme faz algo muito honesto aqui. Não transforma Beth em salvadora. Ela começa a sentir o peso da responsabilidade emocional. Ela percebe que muitas vezes é ela quem precisa se adaptar. É ela quem precisa entender. É ela quem precisa ceder. Adam, por outro lado, começa a tentar mudanças concretas. Ele se esforça para interpretar melhor expressões faciais, tenta controlar impulsos de correção, ensaia interações sociais. Ele quer fazer dar certo, e isso é o que torna tudo ainda mais doloroso, porque não falta esforço, falta sintonia. Um ponto crucial dessa parte é quando Adam acaba se envolvendo em um problema legal ligado ao pai falecido. Ele descobre que o pai estava envolvido em um esquema financeiro ilegal. Isso desestabiliza completamente a imagem que ele tinha da figura paterna. Para alguém que construiu sua vida baseada em regras claras e certo e errado, essa revelação é quase insuportável. Ele precisa lidar com a quebra da confiança, com a investigação, com a exposição, e tudo isso sem o pai por perto para explicar. Beth tenta ser suporte, mas já está emocionalmente exausta. A pressão externa, trabalho, família, insegurança sobre o futuro, começa a se misturar com a pressão interna do relacionamento. Tem um momento silencioso, mas poderoso, em que eles estão juntos e simplesmente não conseguem se conectar. Não há briga, não há grito, só distância. E essa distância é mais dolorosa do que qualquer discussão. O problema legal envolvendo o pai de Adam se resolve, mas deixa marcas. Ele descobre que o pai havia cometido fraude financeira. Para alguém que vive baseado em lógica, verdade e regras claras, isso é um golpe enorme. O pai era seu referencial moral e estrutural. Quando essa imagem se quebra, Adam perde o chão mais uma vez. E sem perceber, ele começa a se apegar ainda mais à única coisa estável que restou, Beth. Só que Beth está começando a enxergar a própria vida de outra forma. Surge uma oportunidade profissional fora de Nova York, Califórnia. Uma chance real de crescer, de seguir o sonho de se tornar professora, de reconstruir a própria identidade fora da sombra do pai e fora da pressão do relacionamento. E é aqui que o filme faz algo muito honesto. Ele não transforma a escolha dela em egoísmo. Beth ama Adam, mas ela começa a perceber que grande parte da energia dela está sendo usada para sustentar o relacionamento. Ela vive em constante estado de explicação, mediação e adaptação. E embora Adam também se esforce, o peso emocional não está equilibrado.
Quando ela conta sobre a oportunidade de se mudar, Adam reage do jeito que ele sabe reagir, com lógica. Ele pergunta detalhes, distância exata, tempo de voo, custos. Mas por trás dessa análise racional existe pânico, existe medo de perder a única conexão que conseguiu construir depois da morte do pai. Eles tentam imaginar uma solução, relacionamento à distância, mudança conjunta, planos, mas tudo parece frágil. E então chega o momento mais doloroso, a despedida. Não há gritos, não há drama exagerado, há silêncio, há lágrimas contidas, há duas pessoas que se amam, mas que entendem que amor nem sempre significa compatibilidade de vida. Beth escolhe ir, e Adam fica. A separação é devastadora para ele, mas o filme mostra algo importante. Ele não desmorona completamente, ele sente, ele sofre, mas ele continua. Meses depois, vemos que Adam começa a encontrar um novo equilíbrio. Ele consegue um trabalho em uma empresa menor, mais técnica, onde suas habilidades são valorizadas sem tanta exigência social. Ele mantém sua rotina, continua apaixonado por astronomia, continua sendo ele mesmo. E então, em um momento inesperado, ele reencontra Beth. Ela está de volta a Nova York por um período, está diferente, mais madura, mais segura. Ela apresenta o noivo, um homem gentil, estável, dentro do padrão social que o pai dela provavelmente sempre imaginou. O encontro entre Adam e Beth é carregado de significado. Não há ressentimento, não há mágoa agressiva. Há carinho, há memória, há aquele tipo de amor que não virou relacionamento, mas virou aprendizado. Eles conversam sobre o passado, sobre o que significaram um para o outro. Beth admite que o tempo com Adam a transformou. Ele ensinou ela a ver o mundo com mais precisão, mais sinceridade. E Adam, de forma simples e direta, demonstra que também cresceu. Adam Rack vive em Manhattan, em um apartamento que parece organizado demais, silencioso demais. Quase como se cada objeto estivesse exatamente onde precisa estar para que o mundo não saia do controle. Logo no começo, a gente descobre que ele tem síndrome de Asperger, dentro do espectro do autismo. E isso não é tratado como um detalhe superficial do roteiro. É o eixo central da forma como ele enxerga o mundo. Ele é engenheiro eletrônico, extremamente inteligente, apaixonado por astronomia. Quando ele fala sobre planetas, estrelas, buracos negros, os olhos dele brilham. É como se aquele fosse o único lugar onde ele se sente totalmente confortável, no universo, onde tudo segue regras previsíveis, diferente das pessoas. A primeira grande virada emocional dessa parte é a morte do pai. O pai era o porto seguro de Adam. Era quem ajudava ele a interpretar o mundo, a lidar com situações sociais, a manter a rotina funcionando. Quando esse suporte desaparece, a gente sente que Adam fica à deriva. Ele não sabe exatamente como reagir ao luto. Não tem explosões dramáticas, não tem choro intenso, tem silêncio, tem confusão, tem uma sensação de desencaixe ainda maior. E é nesse momento de fragilidade que Beth entra na história. Beth é completamente diferente dele, expressiva, espontânea, emocionalmente aberta. Ela se muda para o apartamento de cima e o primeiro contato entre os dois já mostra o contraste. Adam é literal. Ele responde perguntas de forma direta demais. Ele não entende ironias, não percebe segundas intenções. Enquanto isso, Beth começa a enxergar nele algo que as outras pessoas talvez nunca tenham parado para ver: honestidade pura. Tem uma cena simples, mas muito significativa, quando Adam convida Beth para ver sua coleção de mapas celestes. Ele fala sobre constelações como se estivesse contando segredos preciosos. Não há tentativa de impressionar. Ele só compartilha aquilo que ama. E Beth escuta, de verdade. Esse momento cria a primeira conexão real entre os dois. Mas não é fácil. Adam tem dificuldades claras em interações sociais. Ele invade espaço pessoal sem perceber. Ele fala coisas que soam rudes, mas não são intencionais. Quando alguém diz "a gente se fala", ele entende como um compromisso literal. Quando alguém sorri por educação, ele interpreta como interesse real. Essa diferença entre intenção e interpretação começa a criar pequenos ruídos. Ao mesmo tempo, ele está tentando manter o emprego.
Só que a falta de habilidades sociais começa a pesar. Ele é competente tecnicamente, mas não sabe jogar o jogo corporativo. Não entende indiretas do chefe, não percebe dinâmicas políticas do escritório, e isso vai preparando o terreno para conflitos maiores. Beth, por outro lado, também carrega seus próprios dilemas. Ela sonha em ser professora, mas enfrenta inseguranças de pressão familiar. O pai dela, especialmente, não entende muito bem a aproximação com Adam. Existe ali um preconceito velado, uma desconfiança silenciosa sobre a capacidade dele de manter um relacionamento normal. E essa palavra, normal, começa a pairar sobre toda a primeira parte do filme. O que é um relacionamento normal? O que é uma reação normal? O que é uma demonstração de amor normal? Adam demonstra interesse de uma forma diferente. Quando ele pesquisa sobre os gostos de Beth para preparar um encontro perfeito, ele está mostrando cuidado. Quando ele corrige uma informação imprecisa que ela diz, ele não está sendo arrogante. Ele só valoriza a verdade fatual acima do conforto social. Tem uma cena delicada no Central Park onde ele tenta agir como acha que um namorado deveria agir. Ele segue quase um roteiro mental. E isso é ao mesmo tempo bonito e doloroso, porque a gente percebe o esforço gigantesco que ele faz para atravessar uma ponte que para outras pessoas parece tão simples. Adam está desempregado. Depois de perder o trabalho por causa de um mal-entendido envolvendo limites profissionais e interpretação social, ele entra numa fase de instabilidade. E para alguém que depende tanto de rotina e previsibilidade, isso é devastador. O apartamento que antes parecia organizado e seguro começa a parecer pequeno demais, silencioso demais. Ele passa mais tempo sozinho, mergulhado em seus interesses por astronomia, mas agora existe uma ansiedade constante no ar. Beth tenta apoiar. Ela incentiva ele a procurar novas oportunidades, ajuda a revisar currículo, acompanha entrevistas. Só que essas entrevistas expõem uma das partes mais cruéis do mundo corporativo. Ele é brilhante tecnicamente, mas falha na leitura social. Responde perguntas de forma literal demais, não sustenta contato visual como esperam, não entende perguntas subjetivas como onde você se vê em 5 anos, e cada rejeição vai minando a autoconfiança dele. Enquanto isso, o relacionamento deles começa a enfrentar atritos mais claros. Beth percebe que amar Adam exige mais energia emocional do que ela imaginava. Não porque ele seja difícil, mas porque tudo precisa ser explicado com precisão. Ironias precisam ser traduzidas, mudanças de planos precisam ser avisadas com antecedência. Emoções precisam ser verbalizadas com clareza absoluta. Tem uma cena muito significativa em que ela tenta compartilhar uma frustração pessoal, esperando conforto emocional. Adam responde com soluções práticas. Ele tenta consertar o problema, não acolher o sentimento. E ali fica evidente o desencontro. Ela quer empatia emocional, ele oferece lógica. Ao mesmo tempo, Adam começa a demonstrar ciúme, mas do jeito dele. Ele não faz drama, não cria cenas. Ele faz perguntas diretas demais. Quer saber detalhes específicos sobre pessoas do passado dela. Para ele, é busca por informação. Para ela, soa como desconfiança. O pai de Beth continua sendo uma sombra no relacionamento. Ele é educado, mas claramente não acredita que aquilo vá funcionar a longo prazo. Existe uma preocupação genuína, mas misturada com preconceito. Ele enxerga as limitações antes de enxergar o potencial. E o filme faz algo muito honesto aqui. Não transforma Beth em salvadora. Ela começa a sentir o peso da responsabilidade emocional. Ela percebe que muitas vezes é ela quem precisa se adaptar. É ela quem precisa entender. É ela quem precisa ceder. Adam, por outro lado, começa a tentar mudanças concretas. Ele se esforça para interpretar melhor expressões faciais, tenta controlar impulsos de correção, ensaia interações sociais. Ele quer fazer dar certo, e isso é o que torna tudo ainda mais doloroso, porque não falta esforço, falta sintonia. Um ponto crucial dessa parte é quando Adam acaba se envolvendo em um problema legal ligado ao pai falecido. Ele descobre que o pai estava envolvido em um esquema financeiro ilegal. Isso desestabiliza completamente a imagem que ele tinha da figura paterna.
Para alguém que construiu sua vida baseada em regras claras e certo e errado, essa revelação é quase insuportável. Ele precisa lidar com a quebra da confiança, com a investigação, com a exposição, e tudo isso sem o pai por perto para explicar. Beth tenta ser suporte, mas já está emocionalmente exausta. A pressão externa, trabalho, família, insegurança sobre o futuro, começa a se misturar com a pressão interna do relacionamento. Tem um momento silencioso, mas poderoso, em que eles estão juntos e simplesmente não conseguem se conectar. Não há briga, não há grito, só distância. E essa distância é mais dolorosa do que qualquer discussão. O problema legal envolvendo o pai de Adam se resolve, mas deixa marcas. Ele descobre que o pai havia cometido fraude financeira. Para alguém que vive baseado em lógica, verdade e regras claras, isso é um golpe enorme. O pai era seu referencial moral e estrutural. Quando essa imagem se quebra, Adam perde o chão mais uma vez. E sem perceber, ele começa a se apegar ainda mais à única coisa estável que restou, Beth. Só que Beth está começando a enxergar a própria vida de outra forma. Surge uma oportunidade profissional fora de Nova York, Califórnia. Uma chance real de crescer, de seguir o sonho de se tornar professora, de reconstruir a própria identidade fora da sombra do pai e fora da pressão do relacionamento. E é aqui que o filme faz algo muito honesto. Ele não transforma a escolha dela em egoísmo. Beth ama Adam, mas ela começa a perceber que grande parte da energia dela está sendo usada para sustentar o relacionamento. Ela vive em constante estado de explicação, mediação e adaptação. E embora Adam também se esforce, o peso emocional não está equilibrado. Quando ela conta sobre a oportunidade de se mudar, Adam reage do jeito que ele sabe reagir, com lógica. Ele pergunta detalhes, distância exata, tempo de voo, custos. Mas por trás dessa análise racional existe pânico, existe medo de perder a única conexão que conseguiu construir depois da morte do pai. Eles tentam imaginar uma solução. Relacionamento à distância, mudança conjunta, planos, mas tudo parece frágil. E então chega o momento mais doloroso, a despedida. Não há gritos, não há drama exagerado, há silêncio, há lágrimas contidas, há duas pessoas que se amam, mas que entendem que amor nem sempre significa compatibilidade de vida. Beth escolhe ir, e Adam fica. A separação é devastadora para ele, mas o filme mostra algo importante. Ele não desmorona completamente. Ele sente, ele sofre, mas ele continua. Meses depois, vemos que Adam começa a encontrar um novo equilíbrio. Ele consegue um trabalho em uma empresa menor, mais técnica, onde suas habilidades são valorizadas sem tanta exigência social. Ele mantém sua rotina, continua apaixonado por astronomia, continua sendo ele mesmo. E então, em um momento inesperado, ele reencontra Beth. Ela está de volta a Nova York por um período, está diferente, mais madura, mais segura. Ela apresenta o noivo, um homem gentil, estável, dentro do padrão social que o pai dela provavelmente sempre imaginou. O encontro entre Adam e Beth é carregado de significado. Não há ressentimento, não há mágoa agressiva. Há carinho, há memória. Há aquele tipo de amor que não virou relacionamento, mas virou aprendizado. Eles conversam sobre o passado, sobre o que significaram um para o outro. Beth admite que o tempo com Adam a transformou. Ele ensinou ela a ver o mundo com mais precisão, mais sinceridade. E Adam, de forma simples e direta, demonstra que também cresceu. Adam Rack vive em Manhattan, em um apartamento que parece organizado demais, silencioso demais. Quase como se cada objeto estivesse exatamente onde precisa estar para que o mundo não saia do controle. Logo no começo, a gente descobre que ele tem síndrome de Asperger, dentro do espectro do autismo. E isso não é tratado como um detalhe superficial do roteiro. É o eixo central da forma como ele enxerga o mundo. Ele é engenheiro eletrônico, extremamente inteligente, apaixonado por astronomia. Quando ele fala sobre planetas, estrelas, buracos negros, os olhos dele brilham. É como se aquele fosse o único lugar onde ele se sente totalmente confortável, no universo, onde tudo segue regras previsíveis.
diferente das pessoas. A primeira grande virada emocional dessa parte é a morte do pai. O pai era o porto seguro de Adam. Era quem ajudava ele a interpretar o mundo, a lidar com situações sociais, a manter a rotina funcionando. Quando esse suporte desaparece, a gente sente que Adam fica à deriva. Ele não sabe exatamente como reagir ao luto. Não tem explosões dramáticas, não tem choro intenso, tem silêncio, tem confusão, tem uma sensação de desencaixe ainda maior. E é nesse momento de fragilidade que Beth entra na história. Beth é completamente diferente dele, expressiva, espontânea, emocionalmente aberta. Ela se muda para o apartamento de cima e o primeiro contato entre os dois já mostra o contraste. Adam é literal. Ele responde perguntas de forma direta demais. Ele não entende ironias, não percebe segundas intenções. Enquanto isso, Beth começa a enxergar nele algo que as outras pessoas talvez nunca tenham parado para ver: honestidade pura. Tem uma cena simples, mas muito significativa, quando Adam convida Beth para ver sua coleção de mapas celestes. Ele fala sobre constelações como se estivesse contando segredos preciosos. Não há tentativa de impressionar. Ele só compartilha aquilo que ama. E Beth escuta, de verdade. Esse momento cria a primeira conexão real entre os dois. Mas não é fácil. Adam tem dificuldades claras em interações sociais. Ele invade espaço pessoal sem perceber. Ele fala coisas que soam rudes, mas não são intencionais. Quando alguém diz "a gente se fala", ele entende como um compromisso literal. Quando alguém sorri por educação, ele interpreta como interesse real. Essa diferença entre intenção e interpretação começa a criar pequenos ruídos. Ao mesmo tempo, ele está tentando manter o emprego, só que a falta de habilidades sociais começa a pesar. Ele é competente tecnicamente, mas não sabe jogar o jogo corporativo. Não entende indiretas do chefe, não percebe dinâmicas políticas do escritório, e isso vai preparando o terreno para conflitos maiores. Beth, por outro lado, também carrega seus próprios dilemas. Ela sonha em ser professora, mas enfrenta inseguranças de pressão familiar. O pai dela, especialmente, não entende muito bem a aproximação com Adam. Existe ali um preconceito velado, uma desconfiança silenciosa sobre a capacidade dele de manter um relacionamento normal. E essa palavra, normal, começa a pairar sobre toda a primeira parte do filme. O que é um relacionamento normal? O que é uma reação normal? O que é uma demonstração de amor normal? Adam demonstra interesse de uma forma diferente. Quando ele pesquisa sobre os gostos de Beth para preparar um encontro perfeito, ele está mostrando cuidado. Quando ele corrige uma informação imprecisa que ela diz, ele não está sendo arrogante. Ele só valoriza a verdade fatual acima do conforto social. Tem uma cena delicada no Central Park onde ele tenta agir como acha que um namorado deveria agir. Ele segue quase um roteiro mental. E isso é ao mesmo tempo bonito e doloroso, porque a gente percebe o esforço gigantesco que ele faz para atravessar uma ponte que para outras pessoas parece tão simples. Adam está desempregado. Depois de perder o trabalho por causa de um mal-entendido envolvendo limites profissionais e interpretação social, ele entra numa fase de instabilidade. E para alguém que depende tanto de rotina e previsibilidade, isso é devastador. O apartamento que antes parecia organizado e seguro começa a parecer pequeno demais, silencioso demais. Ele passa mais tempo sozinho, mergulhado em seus interesses por astronomia, mas agora existe uma ansiedade constante no ar. Beth tenta apoiar. Ela incentiva ele a procurar novas oportunidades, ajuda a revisar currículo, acompanha entrevistas. Só que essas entrevistas expõem uma das partes mais cruéis do mundo corporativo. Ele é brilhante tecnicamente, mas falha na leitura social. Responde perguntas de forma literal demais, não sustenta contato visual como esperam, não entende perguntas subjetivas como onde você se vê em 5 anos, e cada rejeição vai minando a autoconfiança dele. Enquanto isso, o relacionamento deles começa a enfrentar atritos mais claros. Beth percebe que amar Adam exige mais energia emocional do que ela imaginava. Não porque ele seja difícil, mas porque tudo precisa ser explicado com precisão. Ironias precisam ser traduzidas, mudanças de planos precisam ser avisadas com antecedência.
Emoções precisam ser verbalizadas com clareza absoluta. Tem uma cena muito significativa em que ela tenta compartilhar uma frustração pessoal, esperando conforto emocional. Adam responde com soluções práticas. Ele tenta consertar o problema, não acolher o sentimento. E ali fica evidente o desencontro. Ela quer empatia emocional, ele oferece lógica. Ao mesmo tempo, Adam começa a demonstrar ciúme, mas do jeito dele. Ele não faz drama, não cria cenas. Ele faz perguntas diretas demais. Quer saber detalhes específicos sobre pessoas do passado dela. Para ele, é busca por informação. Para ela, soa como desconfiança. O pai de Beth continua sendo uma sombra no relacionamento. Ele é educado, mas claramente não acredita que aquilo vá funcionar a longo prazo. Existe uma preocupação genuína, mas misturada com preconceito. Ele enxerga as limitações antes de enxergar o potencial. E o filme faz algo muito honesto aqui. Não transforma Beth em salvadora. Ela começa a sentir o peso da responsabilidade emocional. Ela percebe que muitas vezes é ela quem precisa se adaptar. É ela quem precisa entender. É ela quem precisa ceder. Adam, por outro lado, começa a tentar mudanças concretas. Ele se esforça para interpretar melhor expressões faciais, tenta controlar impulsos de correção, ensaia interações sociais. Ele quer fazer dar certo, e isso é o que torna tudo ainda mais doloroso, porque não falta esforço, falta sintonia. Um ponto crucial dessa parte é quando Adam acaba se envolvendo em um problema legal ligado ao pai falecido. Ele descobre que o pai estava envolvido em um esquema financeiro ilegal. Isso desestabiliza completamente a imagem que ele tinha da figura paterna. Para alguém que construiu sua vida baseada em regras claras e certo e errado, essa revelação é quase insuportável. Ele precisa lidar com a quebra da confiança, com a investigação, com a exposição, e tudo isso sem o pai por perto para explicar. Beth tenta ser suporte, mas já está emocionalmente exausta. A pressão externa, trabalho, família, insegurança sobre o futuro, começa a se misturar com a pressão interna do relacionamento. Tem um momento silencioso, mas poderoso, em que eles estão juntos e simplesmente não conseguem se conectar. Não há briga, não há grito, só distância. E essa distância é mais dolorosa do que qualquer discussão. O problema legal envolvendo o pai de Adam se resolve, mas deixa marcas. Ele descobre que o pai havia cometido fraude financeira. Para alguém que vive baseado em lógica, verdade e regras claras, isso é um golpe enorme. O pai era seu referencial moral e estrutural. Quando essa imagem se quebra, Adam perde o chão mais uma vez. E sem perceber, ele começa a se apegar ainda mais à única coisa estável que restou, Beth. Só que Beth está começando a enxergar a própria vida de outra forma. Surge uma oportunidade profissional fora de Nova York, Califórnia. Uma chance real de crescer, de seguir o sonho de se tornar professora, de reconstruir a própria identidade fora da sombra do pai e fora da pressão do relacionamento. E é aqui que o filme faz algo muito honesto. Ele não transforma a escolha dela em egoísmo. Beth ama Adam, mas ela começa a perceber que grande parte da energia dela está sendo usada para sustentar o relacionamento. Ela vive em constante estado de explicação, mediação e adaptação. E embora Adam também se esforce, o peso emocional não está equilibrado. Quando ela conta sobre a oportunidade de se mudar, Adam reage do jeito que ele sabe reagir, com lógica. Ele pergunta detalhes, distância exata, tempo de voo, custos. Mas por trás dessa análise racional existe pânico. Existe medo de perder a única conexão que conseguiu construir depois da morte do pai. Eles tentam imaginar uma solução. Relacionamento à distância, mudança conjunta, planos, mas tudo parece frágil. E então chega o momento mais doloroso, a despedida. Não há gritos, não há drama exagerado, há silêncio, há lágrimas contidas. Há duas pessoas que se amam, mas que entendem que amor nem sempre significa compatibilidade de vida. Beth escolhe ir, e Adam fica. A separação é devastadora para ele, mas o filme mostra algo importante. Ele não desmorona completamente. Ele sente,
Ele sofre, mas ele continua. Meses depois, vemos que Adam começa a encontrar um novo equilíbrio. Ele consegue um trabalho em uma empresa menor, mais técnica, onde suas habilidades são valorizadas sem tanta exigência social. Ele mantém sua rotina, continua apaixonado por astronomia, continua sendo ele mesmo. E então, em um momento inesperado, ele reencontra Beth. Ela está de volta a Nova York por um período, está diferente, mais madura, mais segura. Ela apresenta o noivo, um homem gentil, estável, dentro do padrão social que o pai dela provavelmente sempre imaginou. O encontro entre Adam e Beth é carregado de significado. Não há ressentimento, não há mágoa agressiva. Há carinho, há memória, há aquele tipo de amor que não virou relacionamento, mas virou aprendizado. Eles conversam sobre o passado, sobre o que significaram um para o outro. Beth admite que o tempo com Adam a transformou. Ele ensinou ela a ver o mundo com mais precisão, mais sinceridade. E Adam, de forma simples e direta, demonstra que também cresceu. Adam Rack vive em Manhattan, em um apartamento que parece organizado demais, silencioso demais. Quase como se cada objeto estivesse exatamente onde precisa estar para que o mundo não saia do controle. Logo no começo, a gente descobre que ele tem síndrome de Asperger, dentro do espectro do autismo. E isso não é tratado como um detalhe superficial do roteiro. É o eixo central da forma como ele enxerga o mundo. Ele é engenheiro eletrônico, extremamente inteligente, apaixonado por astronomia. Quando ele fala sobre planetas, estrelas, buracos negros, os olhos dele brilham. É como se aquele fosse o único lugar onde ele se sente totalmente confortável, no universo, onde tudo segue regras previsíveis, diferente das pessoas. A primeira grande virada emocional dessa parte é a morte do pai. O pai era o porto seguro de Adam. Era quem ajudava ele a interpretar o mundo, a lidar com situações sociais, a manter a rotina funcionando. Quando esse suporte desaparece, a gente sente que Adam fica à deriva. Ele não sabe exatamente como reagir ao luto. Não tem explosões dramáticas, não tem choro intenso, tem silêncio, tem confusão, tem uma sensação de desencaixe ainda maior. E é nesse momento de fragilidade que Beth entra na história. Beth é completamente diferente dele, expressiva, espontânea, emocionalmente aberta. Ela se muda para o apartamento de cima e o primeiro contato entre os dois já mostra o contraste. Adam é literal. Ele responde perguntas de forma direta demais. Ele não entende ironias, não percebe segundas intenções. Enquanto isso, Beth começa a enxergar nele algo que as outras pessoas talvez nunca tenham parado para ver: honestidade pura. Tem uma cena simples, mas muito significativa, quando Adam convida Beth para ver sua coleção de mapas celestes. Ele fala sobre constelações como se estivesse contando segredos preciosos. Não há tentativa de impressionar. Ele só compartilha aquilo que ama. E Beth escuta, de verdade. Esse momento cria a primeira conexão real entre os dois. Mas não é fácil. Adam tem dificuldades claras em interações sociais. Ele invade espaço pessoal sem perceber. Ele fala coisas que soam rudes, mas não são intencionais. Quando alguém diz "a gente se fala", ele entende como um compromisso literal. Quando alguém sorri por educação, ele interpreta como interesse real. Essa diferença entre intenção e interpretação começa a criar pequenos ruídos. Ao mesmo tempo, ele está tentando manter o emprego, só que a falta de habilidades sociais começa a pesar. Ele é competente tecnicamente, mas não sabe jogar o jogo corporativo. Não entende indiretas do chefe, não percebe dinâmicas políticas do escritório, e isso vai preparando o terreno para conflitos maiores. Beth, por outro lado, também carrega seus próprios dilemas. Ela sonha em ser professora, mas enfrenta inseguranças de pressão familiar. O pai dela, especialmente, não entende muito bem a aproximação com Adam. Existe ali um preconceito velado, uma desconfiança silenciosa sobre a capacidade dele de manter um relacionamento normal. E essa palavra, normal, começa a pairar sobre toda a primeira parte do filme. O que é um relacionamento normal? O que é uma reação normal? O que é uma demonstração de amor normal? Adam demonstra interesse de uma forma diferente. Quando ele pesquisa sobre os gostos de Beth para preparar um encontro perfeito, ele está mostrando cuidado.
Quando ele corrige uma informação imprecisa que ela diz, ele não está sendo arrogante. Ele só valoriza a verdade fatual acima do conforto social. Tem uma cena delicada no Central Park onde ele tenta agir como acha que um namorado deveria agir. Ele segue quase um roteiro mental. E isso é ao mesmo tempo bonito e doloroso, porque a gente percebe o esforço gigantesco que ele faz para atravessar uma ponte que para outras pessoas parece tão simples. Adam está desempregado. Depois de perder o trabalho por causa de um mal-entendido envolvendo limites profissionais e interpretação social, ele entra numa fase de instabilidade. E para alguém que depende tanto de rotina e previsibilidade, isso é devastador. O apartamento que antes parecia organizado e seguro começa a parecer pequeno demais, silencioso demais. Ele passa mais tempo sozinho, mergulhado em seus interesses por astronomia, mas agora existe uma ansiedade constante no ar. Beth tenta apoiar. Ela incentiva ele a procurar novas oportunidades, ajuda a revisar currículo, acompanha entrevistas. Só que essas entrevistas expõem uma das partes mais cruéis do mundo corporativo. Ele é brilhante tecnicamente, mas falha na leitura social. Responde perguntas de forma literal demais, não sustenta contato visual como esperam, não entende perguntas subjetivas como onde você se vê em 5 anos, e cada rejeição vai minando a autoconfiança dele. Enquanto isso, o relacionamento deles começa a enfrentar atritos mais claros. Beth percebe que amar Adam exige mais energia emocional do que ela imaginava. Não porque ele seja difícil, mas porque tudo precisa ser explicado com precisão. Ironias precisam ser traduzidas, mudanças de planos precisam ser avisadas com antecedência. Emoções precisam ser verbalizadas com clareza absoluta. Tem uma cena muito significativa em que ela tenta compartilhar uma frustração pessoal, esperando conforto emocional. Adam responde com soluções práticas. Ele tenta consertar o problema, não acolher o sentimento. E ali fica evidente o desencontro. Ela quer empatia emocional, ele oferece lógica. Ao mesmo tempo, Adam começa a demonstrar ciúme, mas do jeito dele. Ele não faz drama, não cria cenas. Ele faz perguntas diretas demais. Quer saber detalhes específicos sobre pessoas do passado dela. Para ele, é busca por informação. Para ela, soa como desconfiança. O pai de Beth continua sendo uma sombra no relacionamento. Ele é educado, mas claramente não acredita que aquilo vá funcionar a longo prazo. Existe uma preocupação genuína, mas misturada com preconceito. Ele enxerga as limitações antes de enxergar o potencial. E o filme faz algo muito honesto aqui. Não transforma Beth em salvadora. Ela começa a sentir o peso da responsabilidade emocional. Ela percebe que muitas vezes é ela quem precisa se adaptar. É ela quem precisa entender. É ela quem precisa ceder. Adam, por outro lado, começa a tentar mudanças concretas. Ele se esforça para interpretar melhor expressões faciais, tenta controlar impulsos de correção, ensaia interações sociais. Ele quer fazer dar certo, e isso é o que torna tudo ainda mais doloroso, porque não falta esforço, falta sintonia. Um ponto crucial dessa parte é quando Adam acaba se envolvendo em um problema legal ligado ao pai falecido. Ele descobre que o pai estava envolvido em um esquema financeiro ilegal. Isso desestabiliza completamente a imagem que ele tinha da figura paterna. Para alguém que construiu sua vida baseada em regras claras e certo e errado, essa revelação é quase insuportável. Ele precisa lidar com a quebra da confiança, com a investigação, com a exposição, e tudo isso sem o pai por perto para explicar. Beth tenta ser suporte, mas já está emocionalmente exausta. A pressão externa, trabalho, família, insegurança sobre o futuro, começa a se misturar com a pressão interna do relacionamento. Tem um momento silencioso, mas poderoso, em que eles estão juntos e simplesmente não conseguem se conectar. Não há briga, não há grito, só distância. E essa distância é mais dolorosa do que qualquer discussão. O problema legal envolvendo o pai de Adam se resolve, mas deixa marcas. Ele descobre que o pai havia cometido fraude financeira. Para alguém que vive baseado em lógica, verdade e regras claras, isso é um golpe enorme.
O pai era seu referencial moral e estrutural. Quando essa imagem se quebra, Adam perde o chão mais uma vez. E sem perceber, ele começa a se apegar ainda mais à única coisa estável que restou, Beth. Só que Beth está começando a enxergar a própria vida de outra forma. Surge uma oportunidade profissional fora de Nova York, Califórnia. Uma chance real de crescer, de seguir o sonho de se tornar professora, de reconstruir a própria identidade fora da sombra do pai e fora da pressão do relacionamento. E é aqui que o filme faz algo muito honesto. Ele não transforma a escolha dela em egoísmo. Beth ama Adam, mas ela começa a perceber que grande parte da energia dela está sendo usada para sustentar o relacionamento. Ela vive em constante estado de explicação, mediação e adaptação. E embora Adam também se esforce, o peso emocional não está equilibrado. Quando ela conta sobre a oportunidade de se mudar, Adam reage do jeito que ele sabe reagir, com lógica. Ele pergunta detalhes, distância exata, tempo de voo, custos. Mas por trás dessa análise racional existe pânico, existe medo de perder a única conexão que conseguiu construir depois da morte do pai. Eles tentam imaginar uma solução. Relacionamento à distância, mudança conjunta, planos, mas tudo parece frágil. E então chega o momento mais doloroso, a despedida. Não há gritos, não há drama exagerado, há silêncio, há lágrimas contidas, há duas pessoas que se amam, mas que entendem que amor nem sempre significa compatibilidade de vida. Beth escolhe ir, e Adam fica. A separação é devastadora para ele, mas o filme mostra algo importante. Ele não desmorona completamente. Ele sente, ele sofre, mas ele continua. Meses depois, vemos que Adam começa a encontrar um novo equilíbrio. Ele consegue um trabalho em uma empresa menor, mais técnica, onde suas habilidades são valorizadas sem tanta exigência social. Ele mantém sua rotina, continua apaixonado por astronomia, continua sendo ele mesmo. E então, em um momento inesperado, ele reencontra Beth. Ela está de volta a Nova York por um período, está diferente, mais madura, mais segura. Ela apresenta o noivo, um homem gentil, estável, dentro do padrão social que o pai dela provavelmente sempre imaginou. O encontro entre Adam e Beth é carregado de significado. Não há ressentimento, não há mágoa agressiva. Há carinho, há memória. Há aquele tipo de amor que não virou relacionamento, mas virou aprendizado. Eles conversam sobre o passado, sobre o que significaram um para o outro. Beth admite que o tempo com Adam a transformou. Ele ensinou ela a ver o mundo com mais precisão, mais sinceridade. E Adam, de forma simples e direta, demonstra que também cresceu. Adam Rack vive em Manhattan, em um apartamento que parece organizado demais, silencioso demais. Quase como se cada objeto estivesse exatamente onde precisa estar para que o mundo não saia do controle. Logo no começo, a gente descobre que ele tem síndrome de Asperger, dentro do espectro do autismo. E isso não é tratado como um detalhe superficial do roteiro. É o eixo central da forma como ele enxerga o mundo. Ele é engenheiro eletrônico, extremamente inteligente, apaixonado por astronomia. Quando ele fala sobre planetas, estrelas, buracos negros, os olhos dele brilham. É como se aquele fosse o único lugar onde ele se sente totalmente confortável, no universo, onde tudo segue regras previsíveis, diferente das pessoas. A primeira grande virada emocional dessa parte é a morte do pai. O pai era o porto seguro de Adam. Era quem ajudava ele a interpretar o mundo, a lidar com situações sociais, a manter a rotina funcionando. Quando esse suporte desaparece, a gente sente que Adam fica à deriva. Ele não sabe exatamente como reagir ao luto. Não tem explosões dramáticas, não tem choro intenso, tem silêncio, tem confusão, tem uma sensação de desencaixe ainda maior. E é nesse momento de fragilidade que Beth entra na história. Beth é completamente diferente dele, expressiva, espontânea, emocionalmente aberta. Ela se muda para o apartamento de cima e o primeiro contato entre os dois já mostra o contraste. Adam é literal. Ele responde perguntas de forma direta demais. Ele não entende ironias, não percebe segundas intenções.
Enquanto isso, Beth começa a enxergar nele algo que as outras pessoas talvez nunca tenham parado para ver: honestidade pura. Tem uma cena simples, mas muito significativa, quando Adam convida Beth para ver sua coleção de mapas celestes. Ele fala sobre constelações como se estivesse contando segredos preciosos. Não há tentativa de impressionar. Ele só compartilha aquilo que ama. E Beth escuta, de verdade. Esse momento cria a primeira conexão real entre os dois. Mas não é fácil. Adam tem dificuldades claras em interações sociais. Ele invade espaço pessoal sem perceber. Ele fala coisas que soam rudes, mas não são intencionais. Quando alguém diz "a gente se fala", ele entende como um compromisso literal. Quando alguém sorri por educação, ele interpreta como interesse real. Essa diferença entre intenção e interpretação começa a criar pequenos ruídos. Ao mesmo tempo, ele está tentando manter o emprego, só que a falta de habilidades sociais começa a pesar. Ele é competente tecnicamente, mas não sabe jogar o jogo corporativo. Não entende indiretas do chefe, não percebe dinâmicas políticas do escritório, e isso vai preparando o terreno para conflitos maiores. Beth, por outro lado, também carrega seus próprios dilemas. Ela sonha em ser professora, mas enfrenta inseguranças de pressão familiar. O pai dela, especialmente, não entende muito bem a aproximação com Adam. Existe ali um preconceito velado, uma desconfiança silenciosa sobre a capacidade dele de manter um relacionamento normal. E essa palavra, normal, começa a pairar sobre toda a primeira parte do filme. O que é um relacionamento normal? O que é uma reação normal? O que é uma demonstração de amor normal? Adam demonstra interesse de uma forma diferente. Quando ele pesquisa sobre os gostos de Beth para preparar um encontro perfeito, ele está mostrando cuidado. Quando ele corrige uma informação imprecisa que ela diz, ele não está sendo arrogante. Ele só valoriza a verdade fatual acima do conforto social. Tem uma cena delicada no Central Park onde ele tenta agir como acha que um namorado deveria agir. Ele segue quase um roteiro mental. E isso é ao mesmo tempo bonito e doloroso, porque a gente percebe o esforço gigantesco que ele faz para atravessar uma ponte que para outras pessoas parece tão simples. Adam está desempregado. Depois de perder o trabalho por causa de um mal-entendido envolvendo limites profissionais e interpretação social, ele entra numa fase de instabilidade. E para alguém que depende tanto de rotina e previsibilidade, isso é devastador. O apartamento que antes parecia organizado e seguro começa a parecer pequeno demais, silencioso demais. Ele passa mais tempo sozinho, mergulhado em seus interesses por astronomia, mas agora existe uma ansiedade constante no ar. Beth tenta apoiar. Ela incentiva ele a procurar novas oportunidades, ajuda a revisar currículo, acompanha entrevistas. Só que essas entrevistas expõem uma das partes mais cruéis do mundo corporativo. Ele é brilhante tecnicamente, mas falha na leitura social. Responde perguntas de forma literal demais, não sustenta contato visual como esperam, não entende perguntas subjetivas como "onde você se vê em 5 anos?", e cada rejeição vai minando a autoconfiança dele. Enquanto isso, o relacionamento deles começa a enfrentar atritos mais claros. Beth percebe que amar Adam exige mais energia emocional do que ela imaginava. Não porque ele seja difícil, mas porque tudo precisa ser explicado com precisão. Ironias precisam ser traduzidas, mudanças de planos precisam ser avisadas com antecedência. Emoções precisam ser verbalizadas com clareza absoluta. Tem uma cena muito significativa em que ela tenta compartilhar uma frustração pessoal, esperando conforto emocional. Adam responde com soluções práticas. Ele tenta consertar o problema, não acolher o sentimento. E ali fica evidente o desencontro. Ela quer empatia emocional, ele oferece lógica. Ao mesmo tempo, Adam começa a demonstrar ciúme, mas do jeito dele. Ele não faz drama, não cria cenas. Ele faz perguntas diretas demais. Quer saber detalhes específicos sobre pessoas do passado dela. Para ele, é busca por informação. Para ela, soa como desconfiança. O pai de Beth continua sendo uma sombra no relacionamento. Ele é educado, mas claramente não acredita que aquilo vá funcionar a longo prazo. Existe uma preocupação genuína, mas misturada com preconceito.
Ele enxerga as limitações antes de enxergar o potencial. E o filme faz algo muito honesto aqui. Não transforma Beth em salvadora. Ela começa a sentir o peso da responsabilidade emocional. Ela percebe que muitas vezes é ela quem precisa se adaptar. É ela quem precisa entender. É ela quem precisa ceder. Adam, por outro lado, começa a tentar mudanças concretas. Ele se esforça para interpretar melhor expressões faciais, tenta controlar impulsos de correção, ensaia interações sociais. Ele quer fazer dar certo, e isso é o que torna tudo ainda mais doloroso, porque não falta esforço, falta sintonia. Um ponto crucial dessa parte é quando Adam acaba se envolvendo em um problema legal ligado ao pai falecido. Ele descobre que o pai estava envolvido em um esquema financeiro ilegal. Isso desestabiliza completamente a imagem que ele tinha da figura paterna. Para alguém que construiu sua vida baseada em regras claras e certo e errado, essa revelação é quase insuportável. Ele precisa lidar com a quebra da confiança, com a investigação, com a exposição, e tudo isso sem o pai por perto para explicar. Beth tenta ser suporte, mas já está emocionalmente exausta. A pressão externa, trabalho, família, insegurança sobre o futuro, começa a se misturar com a pressão interna do relacionamento. Tem um momento silencioso, mas poderoso, em que eles estão juntos e simplesmente não conseguem se conectar. Não há briga, não há grito, só distância. E essa distância é mais dolorosa do que qualquer discussão. O problema legal envolvendo o pai de Adam se resolve, mas deixa marcas. Ele descobre que o pai havia cometido fraude financeira. Para alguém que vive baseado em lógica, verdade e regras claras, isso é um golpe enorme. O pai era seu referencial moral e estrutural. Quando essa imagem se quebra, Adam perde o chão mais uma vez. E sem perceber, ele começa a se apegar ainda mais à única coisa estável que restou, Beth. Só que Beth está começando a enxergar a própria vida de outra forma. Surge uma oportunidade profissional fora de Nova York, Califórnia. Uma chance real de crescer, de seguir o sonho de se tornar professora, de reconstruir a própria identidade fora da sombra do pai e fora da pressão do relacionamento. E é aqui que o filme faz algo muito honesto. Ele não transforma a escolha dela em egoísmo. Beth ama Adam, mas ela começa a perceber que grande parte da energia dela está sendo usada para sustentar o relacionamento. Ela vive em constante estado de explicação, mediação e adaptação. E embora Adam também se esforce, o peso emocional não está equilibrado. Quando ela conta sobre a oportunidade de se mudar, Adam reage do jeito que ele sabe reagir, com lógica. Ele pergunta detalhes, distância exata, tempo de voo, custos. Mas por trás dessa análise racional existe pânico, existe medo de perder a única conexão que conseguiu construir depois da morte do pai. Eles tentam imaginar uma solução, relacionamento à distância, mudança conjunta, planos, mas tudo parece frágil. E então chega o momento mais doloroso, a despedida. Não há gritos, não há drama exagerado, há silêncio, há lágrimas contidas. Há duas pessoas que se amam, mas que entendem que amor nem sempre significa compatibilidade de vida. Beth escolhe ir, e Adam fica. A separação é devastadora para ele, mas o filme mostra algo importante. Ele não desmorona completamente. Ele sente, ele sofre, mas ele continua. Meses depois, vemos que Adam começa a encontrar um novo equilíbrio. Ele consegue um trabalho em uma empresa menor, mais técnica, onde suas habilidades são valorizadas sem tanta exigência social. Ele mantém sua rotina, continua apaixonado por astronomia, continua sendo ele mesmo. E então, em um momento inesperado, ele reencontra Beth. Ela está de volta a Nova York por um período, está diferente, mais madura, mais segura. Ela apresenta o noivo, um homem gentil, estável, dentro do padrão social que o pai dela provavelmente sempre imaginou. O encontro entre Adam e Beth é carregado de significado. Não há ressentimento, não há mágoa agressiva. Há carinho, há memória, há aquele tipo de amor que não virou relacionamento, mas virou aprendizado. Eles conversam sobre o passado, sobre o que significaram um para o outro.
Beth admite que o tempo com Adam a transformou. Ele ensinou ela a ver o mundo com mais precisão, mais sinceridade. E Adam, de forma simples e direta, demonstra que também cresceu. Adam Rack vive em Manhattan, em um apartamento que parece organizado demais, silencioso demais. Quase como se cada objeto estivesse exatamente onde precisa estar para que o mundo não saia do controle. Logo no começo, a gente descobre que ele tem síndrome de Asperger, dentro do espectro do autismo. E isso não é tratado como um detalhe superficial do roteiro. É o eixo central da forma como ele enxerga o mundo. Ele é engenheiro eletrônico, extremamente inteligente, apaixonado por astronomia. Quando ele fala sobre planetas, estrelas, buracos negros, os olhos dele brilham. É como se aquele fosse o único lugar onde ele se sente totalmente confortável, no universo, onde tudo segue regras previsíveis, diferente das pessoas. A primeira grande virada emocional dessa parte é a morte do pai. O pai era o porto seguro de Adam. Era quem ajudava ele a interpretar o mundo, a lidar com situações sociais, a manter a rotina funcionando. Quando esse suporte desaparece, a gente sente que Adam fica à deriva. Ele não sabe exatamente como reagir ao luto. Não tem explosões dramáticas, não tem choro intenso, tem silêncio, tem confusão, tem uma sensação de desencaixe ainda maior. E é nesse momento de fragilidade que Beth entra na história. Beth é completamente diferente dele, expressiva, espontânea, emocionalmente aberta. Ela se muda para o apartamento de cima e o primeiro contato entre os dois já mostra o contraste. Adam é literal. Ele responde perguntas de forma direta demais. Ele não entende ironias, não percebe segundas intenções. Enquanto isso, Beth começa a enxergar nele algo que as outras pessoas talvez nunca tenham parado para ver: honestidade pura. Tem uma cena simples, mas muito significativa, quando Adam convida Beth para ver sua coleção de mapas celestes. Ele fala sobre constelações como se estivesse contando segredos preciosos. Não há tentativa de impressionar. Ele só compartilha aquilo que ama. E Beth escuta, de verdade. Esse momento cria a primeira conexão real entre os dois. Mas não é fácil. Adam tem dificuldades claras em interações sociais. Ele invade espaço pessoal sem perceber. Ele fala coisas que soam rudes, mas não são intencionais. Quando alguém diz "a gente se fala", ele entende como um compromisso literal. Quando alguém sorri por educação, ele interpreta como interesse real. Essa diferença entre intenção e interpretação começa a criar pequenos ruídos. Ao mesmo tempo, ele está tentando manter o emprego, só que a falta de habilidades sociais começa a pesar. Ele é competente tecnicamente, mas não sabe jogar o jogo corporativo. Não entende indiretas do chefe, não percebe dinâmicas políticas do escritório, e isso vai preparando o terreno para conflitos maiores. Beth, por outro lado, também carrega seus próprios dilemas. Ela sonha em ser professora, mas enfrenta inseguranças de pressão familiar. O pai dela, especialmente, não entende muito bem a aproximação com Adam. Existe ali um preconceito velado, uma desconfiança silenciosa sobre a capacidade dele de manter um relacionamento normal. E essa palavra, normal, começa a pairar sobre toda a primeira parte do filme. O que é um relacionamento normal? O que é uma reação normal? O que é uma demonstração de amor normal? Adam demonstra interesse de uma forma diferente. Quando ele pesquisa sobre os gostos de Beth para preparar um encontro perfeito, ele está mostrando cuidado. Quando ele corrige uma informação imprecisa que ela diz, ele não está sendo arrogante. Ele só valoriza a verdade fatual acima do conforto social. Tem uma cena delicada no Central Park onde ele tenta agir como acha que um namorado deveria agir. Ele segue quase um roteiro mental. E isso é ao mesmo tempo bonito e doloroso, porque a gente percebe o esforço gigantesco que ele faz para atravessar uma ponte que para outras pessoas parece tão simples. Adam está desempregado. Depois de perder o trabalho por causa de um mal-entendido envolvendo limites profissionais e interpretação social, ele entra numa fase de instabilidade. E para alguém que depende tanto de rotina e previsibilidade, isso é devastador. O apartamento que antes parecia organizado e seguro começa a parecer pequeno demais, silencioso demais. Ele passa mais tempo sozinho, mergulhado em seus interesses por astronomia,
Mas agora existe uma ansiedade constante no ar. Beth tenta apoiar. Ela incentiva ele a procurar novas oportunidades, ajuda a revisar currículo, acompanha entrevistas. Só que essas entrevistas expõem uma das partes mais cruéis do mundo corporativo. Ele é brilhante tecnicamente, mas falha na leitura social. Responde perguntas de forma literal demais, não sustenta contato visual como esperam, não entende perguntas subjetivas como onde você se vê em 5 anos, e cada rejeição vai minando a autoconfiança dele. Enquanto isso, o relacionamento deles começa a enfrentar atritos mais claros. Beth percebe que amar Adam exige mais energia emocional do que ela imaginava. Não porque ele seja difícil, mas porque tudo precisa ser explicado com precisão. Ironias precisam ser traduzidas, mudanças de planos precisam ser avisadas com antecedência. Emoções precisam ser verbalizadas com clareza absoluta. Tem uma cena muito significativa em que ela tenta compartilhar uma frustração pessoal, esperando conforto emocional. Adam responde com soluções práticas. Ele tenta consertar o problema, não acolher o sentimento. E ali fica evidente o desencontro. Ela quer empatia emocional, ele oferece lógica. Ao mesmo tempo, Adam começa a demonstrar ciúme, mas do jeito dele. Ele não faz drama, não cria cenas. Ele faz perguntas diretas demais. Quer saber detalhes específicos sobre pessoas do passado dela. Para ele, é busca por informação. Para ela, soa como desconfiança. O pai de Beth continua sendo uma sombra no relacionamento. Ele é educado, mas claramente não acredita que aquilo vá funcionar a longo prazo. Existe uma preocupação genuína, mas misturada com preconceito. Ele enxerga as limitações antes de enxergar o potencial. E o filme faz algo muito honesto aqui. Não transforma Beth em salvadora. Ela começa a sentir o peso da responsabilidade emocional. Ela percebe que muitas vezes é ela quem precisa se adaptar. É ela quem precisa entender. É ela quem precisa ceder. Adam, por outro lado, começa a tentar mudanças concretas. Ele se esforça para interpretar melhor expressões faciais, tenta controlar impulsos de correção, ensaia interações sociais. Ele quer fazer dar certo, e isso é o que torna tudo ainda mais doloroso, porque não falta esforço, falta sintonia. Um ponto crucial dessa parte é quando Adam acaba se envolvendo em um problema legal ligado ao pai falecido. Ele descobre que o pai estava envolvido em um esquema financeiro ilegal. Isso desestabiliza completamente a imagem que ele tinha da figura paterna. Para alguém que construiu sua vida baseada em regras claras e certo e errado, essa revelação é quase insuportável. Ele precisa lidar com a quebra da confiança, com a investigação, com a exposição, e tudo isso sem o pai por perto para explicar. Beth tenta ser suporte, mas já está emocionalmente exausta. A pressão externa, trabalho, família, insegurança sobre o futuro, começa a se misturar com a pressão interna do relacionamento. Tem um momento silencioso, mas poderoso, em que eles estão juntos e simplesmente não conseguem se conectar. Não há briga, não há grito, só distância. E essa distância é mais dolorosa do que qualquer discussão. O problema legal envolvendo o pai de Adam se resolve, mas deixa marcas. Ele descobre que o pai havia cometido fraude financeira. Para alguém que vive baseado em lógica, verdade e regras claras, isso é um golpe enorme. O pai era seu referencial moral e estrutural. Quando essa imagem se quebra, Adam perde o chão mais uma vez. E sem perceber, ele começa a se apegar ainda mais à única coisa estável que restou, Beth. Só que Beth está começando a enxergar a própria vida de outra forma. Surge uma oportunidade profissional fora de Nova York, Califórnia. Uma chance real de crescer, de seguir o sonho de se tornar professora, de reconstruir a própria identidade fora da sombra do pai e fora da pressão do relacionamento. E é aqui que o filme faz algo muito honesto. Ele não transforma a escolha dela em egoísmo. Beth ama Adam, mas ela começa a perceber que grande parte da energia dela está sendo usada para sustentar o relacionamento. Ela vive em constante estado de explicação, mediação e adaptação. E embora Adam também se esforce, o peso emocional não está equilibrado.
Quando ela conta sobre a oportunidade de se mudar, Adam reage do jeito que ele sabe reagir, com lógica. Ele pergunta detalhes, distância exata, tempo de voo, custos. Mas por trás dessa análise racional existe pânico, existe medo de perder a única conexão que conseguiu construir depois da morte do pai. Eles tentam imaginar uma solução, relacionamento à distância, mudança conjunta, planos, mas tudo parece frágil. E então chega o momento mais doloroso, a despedida. Não há gritos, não há drama exagerado, há silêncio, há lágrimas contidas, há duas pessoas que se amam, mas que entendem que amor nem sempre significa compatibilidade de vida. Beth escolhe ir, e Adam fica. A separação é devastadora para ele, mas o filme mostra algo importante. Ele não desmorona completamente. Ele sente, ele sofre, mas ele continua. Meses depois, vemos que Adam começa a encontrar um novo equilíbrio. Ele consegue um trabalho em uma empresa menor, mais técnica, onde suas habilidades são valorizadas sem tanta exigência social. Ele mantém sua rotina, continua apaixonado por astronomia, continua sendo ele mesmo. E então, em um momento inesperado, ele reencontra Beth. Ela está de volta a Nova York por um período, está diferente, mais madura, mais segura. Ela apresenta o noivo, um homem gentil, estável, dentro do padrão social que o pai dela provavelmente sempre imaginou. O encontro entre Adam e Beth é carregado de significado. Não há ressentimento, não há mágoa agressiva. Há carinho, há memória, há aquele tipo de amor que não virou relacionamento, mas virou aprendizado. Eles conversam sobre o passado, sobre o que significaram um para o outro. Beth admite que o tempo com Adam a transformou. Ele ensinou ela a ver o mundo com mais precisão, mais sinceridade. E Adam, de forma simples e direta, demonstra que também cresceu. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.